Om Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parima, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Akshama, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parima, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parima, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Akshama, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Akshama. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais uns vídeos da série Respondendo Questões. Este momento de interação que temos aqui, não é? Os comentários de vídeos como esse, perguntas enviadas para o e-mail marceloalaspaiva@gmail.com, comentários que vocês fazem nas postagens que posto no formato texto, no Facebook, na aba Comunidades desse canal do YouTube, na distribuição desses textos e áudios aos amigos do WhatsApp, comentários que recebo no Messenger, as conversas que vão se concebendo, então, dessas muitas maneiras, através de meios virtuais de comunicação, são aqui concebidas nesse formato questões que eu desenvolvo. Que eles quiserem, então, participar, também trazendo suas questões, podem comentar esse vídeo. Ou entrar em contato comigo através de qualquer um desses meios, sempre tendo como aquele paradigma. Você pode discordar de mim, ter outras ideias, ter outras concepções, mas se você quiser conversar comigo, precisa haver mínimo respeito humano. Oi, Marcelo, tudo bom? Legal. Aí, quero trazer aqui uma questão, uma dúvida sobre o seu ponto de vista, um questionamento ou uma consideração que eu acho que modifica o que você disse. Isso aqui está errado. Por que isso e aquilo outro? Perfeito. Que não dá é idiota, você, mentiroso, você é falso, enganado, iludido. Porque não. Porque se você pensa isso de uma pessoa, não perca o seu tempo para falar com esse desqualificado. No caso eu aqui. Tá bom? E eu também não perco tempo para falar com ninguém que parte desse pressuposto, porque não quero prejudicar a pessoa, fazendo com que ela perca tempo comigo. Também acho que a pessoa que tem essa tendência não vale muito a pena confessar. Tá bom? Então, assim, vamos evitar, né? Fazer o mau uso do nosso tempo. Podemos fazer um bom uso do nosso tempo, né? Se estamos aqui, não estamos repetindo o santo nome de Deus. Então devemos fazer justificada essa nossa desordenação. Se estamos plenamente conscientes, estamos sempre repetindo o santo nome de Deus, voltado pensando em sua forma adorável, meditando em suas glórias, passatempos transcendentais. Mas nós tomamos para nós o desejo de realizar outras atividades, que elas sejam sátvicas, então. Então, aqui nessa interação, para que ela seja sátrica, esse paradigma do respeito é fundamental. Tá legal, meus amigos? Muito bem. Primeira questão de hoje. Um amigo pergunta o seguinte: Marcelo, vejo que você inicia certos vídeos com uma saudação ao guru, não é? Jaya Guru. Mas, pelo que eu sei, você não tem um guru, você não recebeu iniciação. Isso não é um tanto contraditório? Ensinar um caminho que fala a respeito de guru-discípulo, sem estar ligado a uma sampradaya, sem estar ligado a um parivar, uma família espiritual, a uma linhagem, não torna o seu ensino com menos força? É uma pergunta que faço respeitosamente. Perfeito. Uma boa pergunta, né? Então, saudação que faço aqui. Cântico. No início, sobretudo desses vídeos relacionados a perguntas e respostas e ao vídeo da série Narada Bhakti Sutra,
fazem menção à rogativa para que o Guru nos proteja e nos salve. Salve o Guru, nos proteja e nos salve. Me proteja e me salve. E depois, uma saudação específica a Sri Ramakrishna. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Né? Saúdo o bendito Ramakrishna. Eu não sei se o amigo percebeu, mas aqui existe uma conciliação. Saudação ao Guru, que ele me salve, que ele me ilumine, que ele me proteja. E saudações a Sri Ramakrishna. O que isso pode fazer compreender? É minha intenção que o Guru aqui é Sri Ramakrishna. Guru Sri Ramakrishna. Ah, mas então, Marcelo, você fez aqui igual um certo personagem religioso famoso do século XX, que se prostrou diante da imagem, da fotografia de um santo e tomou a iniciação dele? Não. Não estou fazendo nada disso. Mas, segundo os ensinamentos de Sri Ramakrishna, da Santa Mãe, dos seus discípulos diretos, onde está a fotografia de Thakur, Thakur está. Sri Ramakrishna não deixa de ouvir aqueles que rogam a ele. Ele é o professor espiritual daqueles que o têm como mestre, ainda que ele nunca tenha arrogado para si o título de Acharya, iniciador de sampradayas, de linhagens, nunca tenha criado nada, nenhuma ordem, nem coisa nenhuma. Ele era apenas um devoto da Mãe Divina, em constante êxtase, que se alegrava em receber os buscadores de Deus e falar com eles a respeito do caminho para que todos tenham amor por Deus e vejam Deus e conheçam Deus, e nisso tem sentido a sua vida. Né? Esse Sri Ramakrishna, que deu sim graça, poder, ensinamentos a muitas pessoas para realizar o bem à humanidade, para que conhecessem Deus. Só é possível ajudar a humanidade se você conhece Deus. Sri Ramakrishna. Então, a partir do momento que, pela graça de Sri Ramakrishna, chegou até nós os seus ensinamentos, sobretudo através do Sri Ramakrishna Kathamrita, sobretudo a partir do Sri Ramakrishna Lila Prasanga, Sri Ramakrishna Grande Mestre, obra de Swami Saradananda, né? Esses seus ensinamentos chegaram a nós. E aqueles que leem o Katarita devem imaginar que Sri Ramakrishna sabe que aquilo está sendo registrado. Muitas vezes, isso dá para entender, né? Ele falando com o Mahendranath Gupta. Você entendeu? Certa vez uma outra pessoa começou a querer anotar também, porque Mahendranath Gupta estava anotando durante as reuniões. Muitas vezes. Por isso que nós temos essa precisão. E uma repetição, vocês percebem, né? Na leitura do Katangrita, muitas vezes histórias já foram. Por quê? Porque é fiel ao que está acontecendo. Porque é assim na nossa vida, né? Nós contamos uma mesma coisa que achamos que grava um certo ensinamento muitas vezes. Com pequenas variantes, mas o assunto volta. Né? Porque as questões são as mesmas. Então você vê aqui que não é uma descrição de narrativas extraordinárias e de eventos únicos que pontuam verdades espirituais. Não é esse tipo de literatura, o Sri Ramakrishna Katarita. É realmente o relato de uma conversação longa. O que nos é dito lá? O que nos é ensinado? Essa é a minha aspiração. Que o ensino do Sri Ramakrishna Katarita sirva como base para o ensino espiritual. Autêntico, não meu, mas de Sri Ramakrishna. Está ali as fórmulas da busca por anseio. E ali não está dizendo você precisa ser parte de uma sampradaya, você precisa estar vinculado institucionalmente, você precisa estar ligado a um cadeado. O que Sri Ramakrishna diz é que você precisa ser praticante sincero, sério e profundo de um caminho espiritual legítimo. Aí alguém vai dizer, mas um caminho espiritual legítimo, por exemplo, exige que você se torne, tome a iniciação de um guru. Existem muitos caminhos espirituais. Sri Ramakrishna não fez distinção entre islamismo, cristianismo e escolas Vaishnavas.
Né? Eu não sei, não está para mim claro que Sri Ramakrishna tomou iniciação formal de nenhum daqueles que se apresentaram para ele como professores. O que acontece é que ele ouviu essas pessoas a respeito de um caminho espiritual e o praticou com sinceridade. Seja a guru Vaishnava Tantra, seja o guru Advaita, seja o professor Sufi, seja o cristão que lia para ele o evangelho, as práticas shaktistas, tudo isso ele ouviu, ele praticou, alcançou, voltou para o que ele era. Destituído de cordão bramânico. Vocês estão vendo no corpo de Thakur o cordão bramínico? Não tem! Vocês estão vendo Sri Ramakrishna vestido com uma roupa ocre? Não! Na arte pode ter. Na arte pode ter o cordão bramínico, roupa açafrão. Você vê marca de Shiva, de Shakti, de Vishnu. Não tem! Sri Ramakrishna então não é autêntico. Pode ser quem acredite nisso. Ele é apenas uma pessoa falando coisas, um líder carismático. Pode ser. Do meu ponto de vista, Sri Ramakrishna é um avatar. Então, evidentemente, que ele inicia aqui uma coisa. E no seu caminho não está isso. Não está essa construção. Não está essa concepção. Evidentemente que ele diz: só pode ensinar quem conheceu Deus. Então, se você se aproxima de quem conheceu Deus, você aprende alguma coisa a respeito de como você mesmo pode conhecer Deus. Então, aqui está o caminho do guru e do discípulo, sem dúvida nenhuma. Mas não está aqui o processo. Porque quando você busca, por exemplo, um guru, né, digamos que você se interesse pelo caminho do Gaudiya Vaishnavismo, você vai escolher as várias sampradayas. Ele falou aqui de Parivar, várias famílias espirituais advindas dos associados sagrados de Gauranga. Você vai escolher esse caminho, vai escolher um guru que vai ter que aceitá-lo, ok? Um caminho mútuo, né? Você escolheu, por quê? Por preferência teológica, por entender que aquilo, a princípio, embora você vá ter um guru para aprender sobre esse caminho teológico. Mas aqui é meio paradoxal, né? Você escolhe um guru porque gosta da sua linhagem, ao mesmo tempo quem vai explicar tudo sobre isso é ele. Então, mas o que acontece? Sendo concreto, se você quer se tornar, então, discípulo de um guru de uma das sampradayas, de uma das parivas do Gaudiya Vaishnavismo, você vai escolher fazer parte daquela teologia também. Aquela teologia. Então, o que acontece? E assim é com outras escolas. Só aqui ficando no caminho do hinduísmo, ok? Ou se fosse, por exemplo, um guru, né, uma linhagem de muitos dos budismos. Ou se você vai buscar uma igreja cristã, ou buscar o batismo na igreja ortodoxa grega. Porque você, de alguma maneira, se atraiu por aquela expressão religiosa e quer se tornar membro daquilo. E aí você vai estar vinculado àquele caminho espiritual. Veja, para você se tornar um cristão ortodoxo, você precisa ser batizado na igreja ortodoxa. Não há nenhuma dúvida disso. Para você conhecer Deus, você precisa se tornar batizado na igreja ortodoxa? Um ortodoxo vai acreditar que sim. Mas é assim para todo mundo? Não. É assim para o ensinamento de Sri Ramakrishna? Não. Então, essa lógica, essa compreensão de que é preciso fazer isso e aquilo outro, que é ensinado, inclusive, não é o ensino de Sri Ramakrishna. Eu perguntei há alguns dias atrás, algumas semanas atrás, alguns meses atrás, talvez, a uma pessoa que eu respeito bastante no caminho espiritual, e se ele achava que era fundamental a iniciação. O que ele me disse? Não é que todos precisem, mas ele acha que a grande maioria precisa. Ele disse: eu não sei se você precisa, mas eu recomendaria. Claro, porque é muito bom você ter um professor. É muito bom você ter alguém que esclareça as coisas, que clareie as coisas para você no caminho que você escolheu, sem dúvida nenhuma. Só que isso exige, primeiro, você ter uma ideia de uma linhagem definida que você queira seguir. Às vezes isso não é muito claro. Segundo ponto é que você tem que escolher uma pessoa dessa linhagem que seja verdadeiramente alguém que você confie, no que diz respeito a ser mesmo professor dessa linhagem. E às vezes também existem circunstâncias materiais. Então, por exemplo, eu sou um aspirante a devoto de Sri Ramakrishna. Eu quero ter uma vinculação com Sri Ramakrishna.
Então, se existe alguém legitimado, aí a pessoa vai dizer assim, a Ordem Missão Ramakrishna. A Ordem Missão Ramakrishna foi criada por Swami Vivekananda. Ela tem os seus próprios fundamentos, tem as suas próprias constituições, tem o seu próprio ensino. Se eu for, por exemplo, ter um guru, por exemplo, que ensina Advaita Vedanta, que acha que Advaita Vedanta é o ensino fundamental, eu não concordo que Sri Ramakrishna tenha ensinado isso. Como será possível? Não é verdade? Como será possível seguir? Como será possível? Porque se você tem um guru, não é para ele te dar um bilhete para você alcançar o céu, é você ser obediente, é você servir o guru. Tem que servir o guru. Porque você confia plenamente nele. E aqui, se você tem uma diferença, por exemplo, nesse sentido, no entendimento das coisas, como é que faz? E aí você diz assim, por que você vai direto a Sri Ramakrishna? Isso não é possível. Por que não? Por que não? Sri Ramakrishna não está vivo? Sri Ramakrishna desapareceu? Ele é uma personalidade histórica que morreu e acabou. A Santa Mãe disse que você pode falar diretamente com Sri Ramakrishna. Não perca muito tempo com filosofias, apenas medite na sua imagem. Santa Mãe Sri Sarada, será que ela mente? Não sei. Então, assim, que o guru proteja e salve é Sri Ramakrishna, que eu estou falando. E eu acho que eu posso sim me conectar diretamente com ele. Agora, você acha que não, você acha que se desqualifica o meu trabalho aqui, meu serviço. Tudo bem. Como eu não estou cobrando dinheiro de ninguém, não estou abrindo cursos, não estou abrindo uma associação, não estou criando um movimento, não estou recebendo ninguém na minha casa. Veja, não tem nenhum problema que uma pessoa me ache qualquer falando, e eu sou mesmo qualquer falando. A única validade que existe aqui é Sri Ramakrishna. Não há nenhuma dúvida disso. Então você pode me ver assim, eu não sou eu não estou aqui criando uma sanga. Não estou. Estou apresentando para as pessoas um caminho ofertado por um ser que eu considero muito especial, Sri Ramakrishna. Como nós vamos nos associar a esse pensamento, a esse ensinamento? Mas o que eu penso é que é uma preciosidade no ensino de Sri Ramakrishna. E nisso, o guru é aquele que aponta o caminho para Deus. Sri Ramakrishna, para mim, é guru. Ainda que ele não tenha tomado a forma institucional do guru e não queria isso. Mas ele é formalmente, concretamente. Né? Concretamente, melhor dizendo. Na prática. Formalmente não, mas na prática. Ele é o professor espiritual. De todos aqueles que tomam. Refúgio. Ramakrishna Sharanam. Refúgio Sri Ramakrishna. Por qual razão eu precisarei de qualquer outro? Veja. Porque o ensino, por exemplo, das escolas, né, que pregam a ideia do guru-discípulo é a seguinte: Deus se apresenta na forma do seu associado, no guru, porque o guru é aquele capaz de ensinar o Shastra. Porque o Shastra contém a verdade, só que o Shastra não é compreensível por mentes atadas. Então o guru, teoricamente, ele vai ser capaz de transmitir para você a verdade do Shastra. Só que aí nós já entramos em uma série de problemas. Você tem que reconhecer esse guru capaz de ser o iluminador do Shastra. E nisso você julga o quê? O ensino do guru sobre o Shastra. Veja como é problemático. Veja como é complicado. Eu não estou querendo aqui destituir o valor da ligação guru-discípulo, mas assim, cada um vai entender isso de uma maneira muito variada, né? Aí tem aquelas pessoas, né? Ele tem o guru Diksha e tem o guru Shiksha. Ele tem o guru que ele recebe iniciação e o guru que ele vai receber ensinamento. Essas coisas, assim, me parece um processo muito formal, muito assim, você pega o DARF ali e paga, e você... Sabe, não é assim. Se você confia em uma pessoa e acha que ela te mostra Deus, sirva ela, siga com ela. Quem é esse? Na sua vida, na minha vida. Estou apresentando aqui Sri Ramakrishna. Com a minha indignidade. Ah, porque você não faz parte de uma linhagem. Eu não faço mesmo. Nem estou dizendo que faço. Nem estou dizendo. Porque eu sei que as linhagens não protegem ninguém de nenhum equívoco, inclusive intelectual, moral. Mas eu não estou entrando nem nesse mérito. Se você acredita nesse caminho, eu tenho que me ligar a uma linhagem, vai em frente, querido. Eu não estou vendendo isso. Eu não estou vendendo nada. Estou apenas lendo, comentando aqui o ensinamento de Sri Ramakrishna. Alguém pode dizer assim, mas os seus comentários são desqualificados. Mas quem disse que eu estou aqui afirmando que são qualificados?
Eu estou aqui batendo no pé dizendo assim, eu sou o representante de uma tradição. Não estou dizendo nada disso. Não estou dizendo. Né? Estou com muita alegria no meu coração, repetindo o que é registrado das palavras de Sri Ramakrishna. Para o benefício de todos aqueles que, como eu, veem nessas palavras uma graça incrível. Então é isso. Não é? Muito bem. Segunda questão. Católicos romanos creem que Maria, a mãe de Jesus, nasceu sem a concupiscência, que é a tendência a pecar. Isso é o dogma da Imaculada Conceição. As pessoas não sabem, né? Imaculada Conceição, as pessoas pensam que é o nascimento de Jesus. Não, é o nascimento de Maria. Seus pais Joaquim e Ana teriam concebido Maria sem sexo. E ela nasceu livre. Ou seja, foi também um extraordinário nascimento. Nasceu. Isso a Igreja Católica estabeleceu o dogma da Imaculada Conceição. Porque Maria é tão elevada que ela não poderia ser, como nós, todos, tendentes ao pecado. O problema é que isso meio que torna um tanto quanto redundante, né, o nascimento de Cristo, que é justamente esse homem que veio livre do pecado. Para ser um oferecimento puro. Que esse é o problema da humanidade, segundo a perspectiva, né? O homem caiu. E aí o homem não consegue mais oferecer um sacrifício puro. Ele faz, né, uma tentativa disso, através do oferecimento do Cordeiro Imaculado. Mas esse Cordeiro Imaculado é sempre uma tentativa de aproximar do seu coração imaculado. Que ele não tem mais porque ele tem concupiscência. Então Deus vem na forma de homem porque ele é puro e imaculado. E claro, ele vive como homem, então ele não adere à concupiscência. Mas ele é especial, porque ele é divino. Se Maria também é assim, esse é o dogma da Imaculada Conceição, convenhamos que reduz aqui um pouquinho do peso. Então por isso que desenvolve-se outras ideias católicas como a ideia de Maria corredentora. Porque o Redentor é esse, livre de concupiscência. Ela também. Na economia da salvação, segundo o pensamento católico, a partir do século XIX, né, o dogma da Imaculada Conceição, ali, meados do século XIX, ele introduz essa novidade no ensino das igrejas antigas, que as igrejas orientais não aceitam. Algumas igrejas chegam ao ponto de dizer que isso é um ensinamento errado, herético. Há uma outra forma de conceber dizendo que isso é um teologúmena, ou seja, é um ensino que você pode, digamos assim, conceber não dogmaticamente, mas... Porque, por exemplo, né, nos hinos, né, no inário da Igreja Ortodoxa se diz, né, mais venerável que os querubins incomparavelmente, mais gloriosa que os serafins. Sem corrupção, deste a luz ao Deus Verbo. Verdadeira Mãe de Deus, nós te magnificamos. Verdadeira Deípara, verdadeira Theotokos, aquela que pariu Deus, nós te magnificamos. Sem corrupção pariste o Deus Verbo. Muitas pessoas consideram que aqui existe uma chave para entender que também existe, na tradição da Igreja Oriental, o ensino da Imaculada Concepção. Porque ela é sem corrupção. Outras pessoas, majoritariamente, entendimento teológico, diz esse sem corrupção significa dizer que ela nasceu imaculadamente. Não foi nascimento da paixão carnal que fez junção do corpo masculino e feminino que gerou essa criança. Ele nasceu imaculado. Ok? Algumas pessoas podem conceber assim, o coração puro de Maria que diz, eis a serva do Senhor, faça de mim segundo a tua vontade, é esse coração sem corrupção, que é o coração da mãe do Senhor. Né? O ponto é que, de modo geral, esse ensinamento da Igreja Ortodoxa, da Igreja Católica Romana, é o único dela. Né? Então as outras igrejas não têm isso. Maria é salva por Jesus também. Isso significa dizer que para as igrejas orientais Maria pecou? Não. Mas ela tinha tendência a pecar. Porque ela vem da herança de Adão. Jesus é o novo Adão. Então essa é teologia. Okay? Mas é justamente isso que você está perguntando aqui, esse amigo. Isso seria possível de compreender algo assim no ensino vedântico? Então, no ensino vedântico, muito amplo, né? No ensino das escolas devocionais do Vedanta,
diferente do Advaita Vedanta, compreende-se que existe uma pluralidade de almas, pluralidade de personagens. E existe também, né, o fenômeno da encarnação, do avatar, da descida de Deus. Esse avatar, às vezes, ele vem acompanhado, às vezes não, sempre vem acompanhado da sua entourage, do seu pessoal, da sua trupe, porque o avatar vem realizar uma peça, a lila, o jogo, né? Pastimes of the Lord, né? Os passatempos transcendentais do Senhor, aqui, eles são realizados com o Senhor e seu pessoal, realizando papéis variados, inclusive do vilão da história. Essa é a ideia. Os seus associados divinos, Sri Ramakrishna diz isso. Senhor vem sempre com o seu pessoal. E esse pessoal não são almas condicionadas. Eles estão apenas cumprindo um papel. O que não significa dizer, veja bem, uma mentira. Significa dizer que eles estão incorporados de um personagem e vivendo profundamente isso. O Senhor vem, nasce, bebezinho, está no colo da mãe dele bebê. Aprende a andar, aprende a falar, tudo isso. Está ali indefeso. É o papel de criancinha. Papel vive. Então aprende. Sri Ramakrishna tem várias fases, né? Devoto, ardente, choroso, pedindo a mãe, querendo se matar porque não vem a mãe, depois chorando porque os devotos não vêm. Tudo isso, sua lila. Manifestação do seu personagem é a apresentação do filho, a apresentação do devoto. Mesma coisa Gauranga Mahaprabhu. Né? Primeiro, criança levada, parecido com Krishna. Depois, jovem, brilhante, gênio, absoluto gênio. Com 16 anos já, capaz de explicar todas as coisas e vencer qualquer debate teológico, filosófico. Depois, do devoto, larga tudo, joga fora o livro que fez tratado filosófico no mar e vai cantar os nomes de Deus. Depois, completamente esquecido do mundo, largado simplesmente no chorar por Krishna. Tudo isso são fases da peça. E no meio disso tudo tem o quê? Tem a esposa, tem a mãe, tem um amigo, tem um inimigo, tem um adversário, tem vários que são o quê? Todos associados, assim, que vêm representar esses papéis. Como uma trupe de teatro, que cada um dentro, eles repetem, fazem peças variadas, cada peça uma circunstância diferente. Talvez tenha o astro da trupe, ok? Que realiza sempre os papéis mais importantes dessas apresentações. Então, aqui ele diz, né? Uma vez que nascemos aqui em razão de termos karma, como é possível então alguém nascer sem entender seu pecado? Pois é, porque existem esses almas puras. Sri Ramakrishna dizia, né? 4 modalidades de alma. As sempre atadas, as que são atadas sabem que são e não conseguem se desatar, as que sabem que são atadas lutam e conseguem pela graça de Deus, e as que nunca foram. As que nunca foram são esses. E nunca foram aqui desde o início dos tempos. Dos tempos. É o problema da linguagem, né? Não tem tempo. Além do tempo, da natureza. Da natureza. Da natureza. Assim, ontologicamente falando, são seres com uma determinada característica. Você percebe isso, por exemplo, na narrativa bíblica dos anjos. Os anjos, né? Em certas teologias, por exemplo, vão ser pessoas que morreram e alcançaram esse estado angélico. É o caso, por exemplo, da teoria dos mormons, né? Que eu falei aqui no passando. Os espíritas acreditam nisso, né? A pessoa vai alcançando estados espirituais do átomo ao arcanjo. Muito bem. Mas, em outra perspectiva, por exemplo, lá do zoroastrismo, do mazdeísmo, mais antigo, que falava dos anjos, né? Falava dos seres espirituais, eles são potências do Senhor, Ahura Mazda. Eles são manifestações dele na personificação desses seres, ajudantes de Deus. Sri Ramakrishna dizia a respeito de Naren. Vocês estão vendo o Naren aqui, teimoso, chato, falando as coisas dele e criando confusão. Mas ele, na verdade, é uma alma pura que nunca foi tocado pela concupiscência. E dizia, né, da ave mítica, mitológica.
que nasce no céu. A mãezinha dele colocou um ovo lá, o ovo quebrou, ele sai, vai crescendo. Quando ele está chegando perto do chão, se patifar tudo no chão, ele voa. Nunca tocou o chão e volta. É a expressão desta alma liberada, que vem o quê? Para fazer parte da peça do Senhor. Então esse ensino de Sri Ramakrishna a respeito da compreensão da vida espiritual. Então nesse sentido, né? Por exemplo, temos histórias purânicas, né? A grande história do devoto Prahlada Maharaj. Prahlada Maharaj era o filho de um rei que queria combater o culto a Deus. Hiranyakashipu. Hiranyakashipu então fez um pacto com Brahma, o demiurgo, para poder ter poder, não ser morto, né? Aquela coisa, né? Nem de dia, nem de noite, nem deitado, nem em pé, nem com mão humana, nem com armas, nem com um animal. Não podia ser dentro de casa, nem fora de casa, nem de dia, nem de noite, essas coisas. Criou, cercou, né? Por todos os lados para poder ser poderoso. E implementar o ensino de que ele era o absoluto Deus no mundo. Para lá do seu filho era um devoto de Vishnu. E o devoto de Vishnu contestava o seu pai, e o pai então entrou numa ferrenha luta, perseguição, torturas, tentativa de matar Prahlada, nunca conseguiu. Em um dado momento então, ele vai e desafia Prahlada: onde está o seu Narayana, onde está o seu Vishnu? E está aí tudo. Então está aqui nessa pilastra, e bate na pilastra, e a pilastra se quebra. Eles estão no átrio, que é o espaço entre fora de casa e dentro de casa. É no limiar do dia e da noite. Então sai dali uma figura que não é nem homem, nem bicho. É a metade, Narasimha. E ele bota o Hiranyakashipu no colo. Não está nem deitado, nem está em pé. E mata Hiranyakashipu com suas garras, que não são nem armas, né? Nem mão humana, nem animal. Ele é uma outra coisa. A ideia aqui é que todo o seu estratagema não pode passar a perna em Deus. Você não pode passar a perna em Deus. Mais esperto que você seja, você não pode passar a perna em Deus. E aí, qual é o ponto aqui? Hiranyakashipu, esse rei malvado, demoníaco, ele é um grande servo do Senhor. Ele é o porteiro do sétimo céu. Ele vem desempenhar um papel de vilão. Para quê? Para revelar Prahlada, o devoto, que é o quê? Também companheiro do Senhor. Todo esse pessoal, toda essa confusão toda se deu para manifestar a história para nós, almas atadas e condicionadas. Então, as almas condicionadas se beneficiam das histórias do Senhor e dos seus associados, que são essas almas sem mácula, que não estão sujeitos, ainda que o papel deles possa aparecer. Então a gente olha assim e fala: ah, mas ele teve dúvidas, ele ficou, né, conflituoso, ele se voltou. Tudo isso é parte da peça, né? Então aqui é possível. Há outras ideias também. Você pode imaginar que Mãe Maria, a Virgem Maria, é a manifestação da Mãe Divina também. Então, evidentemente, não estaria condicionada a nada, né? Apenas desempenhando o papel. Então, sim, existe, né? É possível que fora o Avatar que um Jiva nasça sem atender seu pecado? Então, o papel que ele cumpre é de Jiva, mas ele, de fato, é um não condicionado ser espiritual e eterno, parte do Senhor, com todos, evidentemente que o Senhor é único, mas a sua energia manifesta-se aqui de modos variados. Das almas atadas e que não sabem que estão atadas, das atadas que sabem e não conseguem se livrar, das atadas que sabem e conseguem, pela graça de Deus, se livrar, e daquelas que nunca foram atadas. Esse é o ensinamento. Então, sim, é possível conciliar aqui. As outras coisas, sobre a teologia cristã, existem essas discrepâncias que eu falei, né? Muito bem. Outra questão. Sri Ramakrishna disse que a pessoa que se envolve em muitos projetos e lutas sobre as causas do mundo se prende ao mundo. Mas o que dizer de João Batista, São Paulo, Swami Vivekananda, que se notabilizaram por suas empreitadas de pregação e enfrentamento do status quo de suas épocas? Eles eram almas atadas? Então, eu tratava, né, na questão, né, a respeito da pluralidade de personagens nas histórias espirituais, e falava que o Senhor tem os seus associados que vêm junto com ele e realizam, né, aspectos, papéis diferentes. Às vezes existe um antagonista da encarnação divina que na verdade é apenas um associado do Senhor
fazendo o papel de vilão, como em uma peça, né? Você tem o mocinho e o vilão. O vilão é muito importante para a realização da graça daquela peça. Então, aqui, nós temos isso, né? Os associados do Senhor realizam papéis diferentes. Aí ele diz aqui, por exemplo, de João Batista. João Batista é muito importante dentro da lila do Senhor Jesus. Ele é aquele que, sendo uma autoridade reconhecida como santo por muitos, por todos, aponta para o Senhor Jesus e diz: é ele, sigam. Diz para alguns, não diz para todos, mas diz para alguns muito próximos dele, fala assim: olha, é aquele lá, que é o esperado. Não são todos os discípulos de João Batista que vão atrás de Jesus, e nem o próprio João Batista vai. Veja que ele cumpre um papel. Cumpre um papel. Jesus vai lá e é batizado, atesta o ensino de João Batista. E depois elogia João Batista tremendamente. Diz: não nasceu filho de mulher maior do que João Batista. Mas aí ele ressalta: contudo, no céu, João Batista é menor. Aqueles que são com João Batista. O que isso significa dizer? Que o personagem João Batista tem as características de uma figura religiosa no mundo com limitações. É muito evidente que as preocupações de João Batista com a estrutura do templo, com a questão do rei Herodes e de sua cunhada, não eram as preocupações de Jesus. Essas são as preocupações de muitos construtores da moral religiosa e da organização das religiões do mundo. Eles cumprem um papel, mas é um papel que tem as limitações do papel. Aí ele diz aqui sobre São Paulo, mesma coisa. Qual é a história? Saulo de Tarso, cidadão romano, judeu ferrenho, fariseu, ou seja, um erudito e defensor da fé do templo, contrário àquela seita perniciosa de seguidores de um tal Jesus, vai lá com sua autoridade de representante de dignatário, dignidade romana, defendendo os princípios judaicos, que era a religião autorizada pelo Império Romano ali naquela Palestina. Vai perseguir então esses cristãos que vão criar tumulto para o Império e para o Templo. E ele é malvado e implacável contra os cristãos. Jesus o escolhe para ser seu servo. Que história, hein? Ele era o exemplo daquele que não poderia receber o dar-chão do Senhor, ter a sua visão, ter a sua companhia, receber ordens dele, ser colocado a seu serviço, porque não tantos outros que estavam sendo perseguidos em solidão, porque o Senhor viu nele um personagem capacitado para realizar todas as coisas. A história dele tem esse background, né? Olha que coisa. Por que será? Porque talvez nos mostre isso, não é? Que muitas qualidades mescladas aqui servem para um serviço maior. São Paulo é perfeito em tudo que diz, parece com o Senhor Jesus? Não. Mas ele é um personagem admirável, memorável, extraordinário, incrível? Sim. Então ele faz parte desta peça do Senhor. Swami Vivekananda, Swamiji, maravilhoso discípulo de Sri Ramakrishna, tão amado por Sri Ramakrishna, tão amado. Sri Ramakrishna, em ver Naren, ficava no estado de êxtase. Ao mesmo tempo, Sri Ramakrishna discordou, divergiu, corrigiu Naren publicamente. Vemos no Sri Ramakrishna Katarita, Sri Ramakrishna coloca Naren para conversar com Girish. Sri Ramakrishna toma o partido de Girish. Naren fica triste, fica envergonhado, magoado, chateado. Sri Ramakrishna diz: eu entendo, você está chateado. E explica para ele a diferença entre Deus e as almas. Explica tudo aquilo que ele não poderia compreender. Naren aceita de boa, fala: beleza. Não, ele contesta o mestre. Ele diz: você tem visões falsas. Tudo isso é emocionalismo, tudo isso, todo esse jogo. Depois, Swami Vivekananda vai dizer: briguei com meu mestre durante 6 anos. Depois descobri que em todas as questões ele estava com a razão. Seu papel. Aí ele constrói, cria a ordem, missão Ramakrishna,
cria a missão Ramakrishna. Estabelece um paradigma que não é relacionado ao ensinamento de Sri Ramakrishna em muitos aspectos. Você não vê no ensinamento de Sri Ramakrishna exata exortação para isso que a ordem de Sri Ramakrishna é. Aí é uma questão de interpretação. Sri Ramakrishna nunca foi contra a caridade, nunca foi contra ajudar o próximo, foi a favor de que isso fosse uma manifestação da própria humanidade da pessoa, mas também advinda do conhecimento da pessoa de Deus. A ordem de Sri Ramakrishna tenta juntar isso, acho eu, com uma ênfase maior na compreensão de ajudar a humanidade, numa perspectiva impessoal de Deus que Sri Ramakrishna não tinha, como determinante de superioridade. Deus é conforme sem forma, você pode alcançá-lo de muitas maneiras, como o Senhor dos devotos permitir que você o alcance. O mundo é tão pequeno. Se você encontrar Deus, você vai pedir: Senhor, me faça construir um hospital. Sri Ramakrishna não é exatamente aquele de Swami Vivekananda. Em muitos aspectos é diferente. Mas Swami Vivekananda não é cheio da graça e do amor do Senhor? Não realizou coisas tão maravilhosas? Não abriu tantas portas? Toda a abertura intelectual que existe no Ocidente hoje para os ensinamentos sobre Bhagavan, sobre o Vedanta, sobre essas coisas luminosas, não devem muito ao extraordinário trabalho, talento, carisma de Swami Vivekananda, sem dúvida nenhuma. Foi o primeiro dos grandes professores espirituais vindos da Índia a abrir caminho para isso. Swami Vivekananda dizia: aquilo que Sri Ramakrishna chamava de Kali me conduziu para todos os lugares. Ele dizia: Kali é Sri Ramakrishna. Nada disso ele acreditava. Tudo isso ele pregou, tudo isso ele fez, tudo isso ele realizou. No final das contas ele dizia: vão me conhecer como Jnani, vão me conhecer como Karma Yogi, mas o que eu sou mesmo é um devoto. Então, veja, ele mesmo assume o seu papel, disfarce que ele tem de obstinado pregador do impessoal, vedando da superioridade do pensamento e do progresso, união do ser. Mas na verdade ele é um devoto, cumprindo um papel na peça, assim como Hiranyakashipu cumpriu um papel de vilão em uma peça. Você pode pensar em outros personagens, que são aqueles, né, que na peça do Senhor são seus prejudicadores, mas seria estranho se eles não estivessem lá para realizar aquele papel, né? O pecado deve existir. Ai de quem o cometa, claro, mas faz parte da peça, né? Então esse é o ponto. Não, esses não eram almas atadas de maneira alguma. Mas os seus personagens têm elementos que são, sim, minorados em relação à comparação com o Avatar. Sem dúvida nenhuma. Então, não dá para comparar, né? João Batista, São Paulo e Swami Vivekananda com as nossas mediocridades, com as nossas misérias, com as nossas... Agora, também não existe aqui, né, um identificador, né? Uma forma de você parar assim, ler a pessoa, escanear e falar assim: alma liberada. Sri Ramakrishna podia fazer isso. Ele disse: eu consigo ver. Mas ele, né? O que as pessoas tentam fazer a respeito das filosofias, doutrinas e teologias? Elas tentam encaixar as pessoas dentro da sua teologia. Se a pessoa saiu fora, ela é atada. Se ela está dentro da sua teologia, ela é liberada. Mas eu acho que isso não funciona. Mas é uma metodologia. Tá bom? Muito bem. Outra questão. Sri Ramakrishna disse que uma pessoa pode buscar Deus com sinceridade e ao mesmo tempo ser casada. Como alguém que só pensa em Deus pode fazer sexo com seu marido ou mulher? Como será possível não se separar de Deus aqui? Como servir a Deus enquanto faz sexo com uma pessoa? Você veja como que o problema com a sexualidade realmente intenso, né? Porque essa pessoa aqui não me diz assim: como é possível cozinhar o arroz e se manter junto com Deus? Como é possível ler para os filhos e se manter, não se separar de Deus? Como é possível pegar o metrô e não manter-se separado de Deus? Como é possível limpar as nádegas depois que você defecou e não se separar de Deus? Veja, tudo é a questão do sexo. Parece que o sexo ele é sujo. Parece que o sexo é demoníaco. Parece que o sexo é... Aqui está o problema. É claro, né? Sri Ramakrishna dizia: as correntes mais fortes são luxúria e ganância. Mas veja, luxúria é uma coisa, ato sexual é outra. É, sem dúvida. A luxúria, qual Sri Ramakrishna está falando aqui, é justamente esse apego total ao aspecto sensorial.
Você come. Isso não quer dizer que você seja um glutão. Você pode ser um glutão. Mas não quer dizer que por simples fato de você comer, você vira um glutão. Né? Então o que disse Sri Ramakrishna concretamente? Ele, por exemplo, né, já tinha adotado a vida de sadhu. Mas ele era um homem casado. Legalmente casado. Porque ele se casou com uma menininha no casamento arranjado. Mas eles nunca se conheceram. Se conheceram ato sexual e nunca se conheceram, nunca conviveram. Passaram assim alguns dias juntos, com supervisão das pessoas. Tchau, oi esposa, tchau. Aí depois de um tempo, quando eu já estava grande, já estava adulto, já estava, né? Sri Saradadev foi se apresentar para eles e sou sua esposa. O que Sri Ramakrishna disse para ela? Puxa vida, eu não tenho mais vínculo com isso. E assim, quem podia cuidar de você aqui, o Mathur Babu, já faleceu. Ele podia cuidar de você economicamente. Então assim, como é que eu vou ser seu marido? Se eu estou completamente, né, fora desse mundo, não trabalho, não exerço essa função de guirrastra. E ele olhou para ela, mas disse: mas mãe, eu não conheço o seu jogo em todos os aspectos. Você quer que eu desça e faça o papel aqui do seu marido? Eu faço. Você quer me prender a esta maia? Ok. E Sri Saradadev disse: não, eu vim aqui para ser seu discípulo. E Sri Ramakrishna acolheu como discípulo. Ela nunca deixou de ser sua esposa, não. Ok? Esposa. Discípulo. E aquela que ele ensinou como ensinar depois. Ela recebeu muitos e muitos e muitos mais iniciados do que Sri Ramakrishna. Viveu mais tempo também, né? Depois Sri Ramakrishna deixou o seu corpo. Mas o ponto é, Sri Ramakrishna, que nunca poderia se separar da mãe conscientemente, disse: se você quiser, mãe, eu faço esse papel. Papel de marido. Ele não estaria. Por quê? Porque a sua mente, o leite da mente, não estava mais no estado leite, estava no estado manteiga. Ele explicou isso repetidas vezes, né? O mundo é a água, a sua mente é leite. Se você não tornar a sua mente espiritual sólida em devoção a Deus, ela se dilui com a água do mundo. Então, o que acontece? Sri Ramakrishna podia se relacionar com uma mulher sem se tornar totalmente atado à carnalidade. Isso é para todos. Não. Mas qual é o ponto? Sri Ramakrishna falando para guirrastras, para chefes de família, falando para homens casados, como eu dizia. Para vocês é impossível conhecer Deus? Não, para vocês é possível. Mas de tempos em tempos você precisa se retirar dessa vida mundana, dessa vida atada, dessa vida condicionada, dessa vida de responsabilidades que tem a ver com relacionamento. Não é só sexo, relacionamento, qualquer relacionamento. Para se ater ao relacionamento com o ser Deus. E aí chore por ele. Chore para que ele te dê amor no coração por ele. E aí você volta e vive sua vida. Porque não tem pecado nenhum na relação sexual entre os casados. Um com o outro, né? Não tem. Agora, pode isso ser um caminho de completo esquecimento de Deus ou não, dentro dessa perspectiva. Então é uma questão de preparação da mente. Então essa pessoa diz assim: como é possível não se separar de Deus tendo sexo? Porque ele está vendo o sexo uma coisa completamente atraída por carnalidade. São Paulo dizia, né? Bom mesmo que todos sejam como eu, celibatários. Mas se você não pode, case-se para que você não se abrase. Ou seja, para que os pensamentos luxuriosos não tomem conta da sua mente. O que significa dizer isso? Que o casamento seria uma ferramenta para reduzir a luxúria. Porque senão não faria sentido nenhum. Né? Bom mesmo que todos sejam celibatários. Mas se você não pode, case-se. Porque aí você vai ter uma luxúria legalizada. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, porque senão a sua mente vai ser tomada de luxúria. Por que o casamento reduz a luxúria? Porque um casamento saudável, ele vem com companheirismo, responsabilidades, fidelidade monogâmica, ok? Porque sim, se eu for ligado pelos meus sentidos, eu vou correr atrás de tudo que se move. E não, eu quero reter isso, eu quero controlar isso, então eu vou dedicar a um relacionamento que tem a parte carnal, junto com amizade, companheirismo, sacrifício, na saúde e na doença, né? Ou seja, na velhice, né?
Não é só quando está brilhando, né, aquela atração inicial pela pessoa, que você está muito atraída por ela, como se tivesse atraído, né, uma pessoa que quer comer uma promoção do McDonald's. É assim, né? Isso é luxúria. Aí realmente aqui é difícil manter a mente de Deus. Mas quando não é isso? Quando é sacrifício, compreensão, querer bem ao outro, se dedicar como serviço, vendo o outro como, né, um receptáculo onde Deus mora, como a super-alma no coração, né? Lembrando de tudo nessa vida como serviço a Deus. Não pode? Então, assim, por que que pintar a parede da casa não separa você de Deus? Por que que fazer um jardim não separa você de Deus? Por que que pegar o metrô não separa você de Deus? Mas ter relações sexuais com o seu cônjuge separa você de Deus? Porque você não está entendendo que essa plataforma toda aqui é a prática e a energia do Senhor. E a maneira de nós nos separarmos do Senhor é termos constante lembrança dele. De tempos em tempos nos retiramos para meditar que só o Senhor é a substância de tudo, que tudo é transitório, que o Senhor é a gente, nós somos seus instrumentos. Choramos, né? Rogamos a Deus, ó Senhor, dê-me amor por ti, faça-me pensar em ti, faça lembrar de você, não me faça perder nessa barafunda toda, não me faça achar que o caminho do mundo é o socialismo, o capitalismo, o liberalismo, e o caminho do mundo é esse meu time ganhar a Libertadores da América, não me faça pensar que o objetivo do mundo é isso ou aquilo, ser alguém na vida, essas coisas todas idiotas. Por favor, Senhor, me faz lembrar que eu sou uma alma espiritual navegando aqui por essas formas. Me faz lembrar. Me faz lembrar, Senhor, que toda a minha tristeza se dá porque eu não lembro. Me dê amor por ti. E aí depois de lágrimas saindo dos seus olhos, essa sinceridade profunda nisso, nessa reflexão. Você volta para o mundo e aí você está pronto para agir dentro do seu escaninho, das suas funções e responsabilidades, inclusive como marido, como esposa, como pai, como filho, patrão, empregado, né? Você vai ser firme para sempre agir com a lembrança de Deus, não é? Existe uma passagem, né, do Srimad Bhagavatam, grande Purana, né? Narada Muni, o arquétipo do devoto, está explicando para o rei a questão do sentido da vida, por qual razão estamos aqui, por qual razão sofremos, por qual razão estamos condicionados, né? E ele contava a história de uma rainha. A rainha amava muito o seu marido e ela era muito devota de Deus. O marido morre, o marido vai ser cremado, e ela quer se jogar no meio da pira para morrer com ele, para ser destruído seu corpo com ele. E aí aparece um jovem, um menino Brahmani a consolar. E ela, claro, vai ouvir o Brahmani. E o Brahmani diz a ela: você não é rainha, você não é mulher. Você, na verdade, não era também o rei que você foi na outra vida. E que você ficou tão apegado à sua esposa, tão apegado, que esqueceu de Deus. E por isso você morreu pensando nela. Então você voltou como uma princesa. Porque você vai até onde o seu último pensamento está. Então aqui você está condicionado a essa ideia. Mas você precisa entender que você é uma alma espiritual eterna. E porque você se separou de mim, e aqui mostra, né, que aquele jovem Brahmani é o próprio Senhor, você se atrela a tudo isso. Porque na verdade, substancialmente, nós somos da mesma natureza. Mas você se esquece disso, então você se condiciona. E aí aquela mulher diz: como assim, Senhor? Eu e você somos um só, você é meu mestre, eu sou o discípulo. Eu não aceito esse conceito. E ele diz: aqueles que têm compreensão compreendem que eu estou falando aqui da qualidade e não da quantidade. Você é minha parte. Por esquecer disso, você se condiciona e se torna, então, condicionado às formas. Então, o entendimento, por exemplo, a Advaita aqui está dizendo que só existe um, mas aqui não é isso o caso. Está dizendo que parte. Né? Então, se somos condicionados aqui, somos levados por avidia, por ignorância, com sexo, sim, com luxúria, com ganância, com tudo, inclusive identidade. Eu posso ser celibatário e ser muito orgulhoso. E acreditar muito que eu sou fulaninho, ciclaninho, beltraninho, nascido numa época, dotado de uma cultura e tudo mais. Estou atado. Né? Continuo aqui, continuo nascendo.
associado aos meus pensamentos mais caros. O ponto que o pensamento mais caro precisa ser o Senhor. Por isso que prática espiritual, Sri Ramakrishna disse, não é você ir para uma montanha, não é você vestir uma roupa ocre, não é você colocar símbolos exteriores de renúncia, a renúncia interna. Viva com esposa, filhos, responsabilidades, dentro de uma casa, com um trabalho, guarde o melhor do seu coração para Deus. Onde está o seu coração, onde está o seu tesouro. Tá? Então é esse o ponto. Né? Essa é a reflexão profunda sobre esse tópico aqui. Então, quando o Sri Ramakrishna dizia, né, o casal de devotos, os dois são. Depois de um tempo, quando ele já tem um ou dois filhos, ou seja, eles tiveram relações, tá bom? Tiveram um ou dois filhos, ficaram pelados, um na frente do outro, um em cima do outro, um dentro do outro. Sri Ramakrishna não está negando isso. Tiveram filhos! Não está dizendo que eles tiveram filho olhando um para o outro e gerou o filho, como em outras épocas. Não. Eles tiveram relações. Depois de um ou dois filhos, é bom então que eles comecem a viver como irmão e irmã. Se os dois estão no mesmo diapasão, ele esclarece isso. Se um só está, não adianta. Então, aquele que está numa plataforma superior de espiritualidade precisa cumprir o papel e descer lá, e ficar no nível ali mais convencional, desde que ele torne a sua mente sólida espiritualmente, para que ele não caia. Tá bom? É isso, meus amigos. Ótimas questões muito profundas, muito pertinentes, todas elas maravilhosas, eu achei. Claro que a minha reflexão aqui não é maravilhosa, mas todas as vezes que eu falo aqui sobre o ensinamento de Jesus, Sri Ramakrishna, cito o nome dos santos, alguma graça vem. Tá bom? E eu espero que é isso que beneficie vocês. Tá bom? Mantenha-se sempre olhando para Sri Ramakrishna, para Santa Mãe, Swamiji. Olhe sempre para eles, pense sempre em Thakur, seus pés de lótus, seus olhos maravilhosos. E tolere a minha irrelevância e colha o néctar que existe dele. Tá bom? É isso, meus amigos. Agradeço muito pela oportunidade de poder manter minha mente aqui. Até a próxima, então. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.